Ah, moça, você acabou de salvar uma vida e talvez nem saiba disso. Quando aquelas palavras foram ditas no meio da feira movimentada, várias pessoas olharam curiosas. A jovem fruteira ficou imóvel, segurando uma caixa de mangas maduras nas mãos. Ela ainda não imaginava que aquele encontro, em uma simples manhã de terça-feira, mudaria completamente o destino de duas pessoas que jamais deveriam ter se encontrado. Mas para entender como tudo começou, é preciso voltar algumas horas antes. Querido ouvinte, antes de continuarmos com a história, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias emocionantes como essa. O bairro Jardim Europa, em São Paulo, acordava lentamente sob um céu azul claro e um sol que prometia aquecer o dia. Nas ruas tranquilas, o silêncio elegante das mansões contrastava com a agitação colorida da feira livre que ocupava uma das avenidas próximas. Barracas alinhadas exibiam montanhas de frutas frescas, legumes brilhantes e folhas verdes ainda molhadas do orvalho da madrugada. Os feirantes gritavam ofertas com vozes animadas, enquanto clientes caminhavam entre os corredores improvisados. O cheiro de laranja recém-cortada misturava-se ao aroma doce do abacaxi maduro. Era um cenário simples, cotidiano para muitos. Mas para um homem em particular, aquilo era algo completamente novo. Eduardo Valença estacionou seu carro alguns quarteirões antes da feira. Não queria chamar atenção. Usava uma camisa simples de algodão, calça jeans e óculos escuros discretos. Nada lembrava o empresário conhecido por comandar um dos maiores grupos de investimentos privados do país. Durante anos, sua rotina tinha sido previsível. Reuniões, viagens, contratos, jantares formais. Tudo cronometrado, tudo controlado. Mas naquela semana, algo estava diferente. Sua diarista, Dona Celina, havia avisado que precisaria se afastar por alguns dias para cuidar da irmã doente no interior. Eduardo, pela primeira vez em muito tempo, se viu sozinho para resolver coisas simples da vida. Cozinhar, comprar comida, organizar a casa. No início, aquilo parecia apenas um detalhe incômodo. Porém, na manhã daquela terça-feira, ao olhar pela janela de sua cozinha silenciosa, ele tomou uma decisão inesperada. Queria fazer algo diferente, algo fora da rotina. Então lembrou-se da feira livre que via montar toda semana ali perto, sem seguranças, sem assistentes, apenas ele. Minutos depois, caminhava entre as barracas observando tudo com curiosidade quase infantil. Nunca tinha reparado como as frutas pareciam mais vivas ali. As cores eram intensas, os cheiros naturais, e as pessoas conversavam com uma proximidade que ele raramente via em seu mundo corporativo. Uma senhora ofereceu uma fatia de melancia. Um feirante insistiu para que ele experimentasse uvas doces. Eduardo sorria educadamente, ainda um pouco deslocado naquele ambiente tão diferente do seu cotidiano. Até que algo chamou sua atenção. Não foi uma fruta, foi alguém. Alguns metros à frente, uma jovem organizava cuidadosamente as frutas de uma barraca. Ela alinhava mangas, goiabas e maracujás com um cuidado quase artístico. Os cabelos escuros estavam presos em um coque simples, mas alguns fios escapavam e balançavam com o vento leve da manhã. Seu rosto tinha uma beleza natural, daquelas que não dependem de maquiagem ou roupas sofisticadas. Mas o que realmente chamou a atenção de Eduardo foi outra coisa. Ela sorria enquanto trabalhava. Não era um sorriso forçado para vender. Era genuíno, como se estivesse feliz apenas por estar ali. Por algum motivo difícil de explicar, Eduardo diminuiu o passo. Observou a cena por alguns segundos, e então parou diante da barraca. A jovem percebeu a presença dele e levantou os olhos. "Bom dia, senhor. Quer experimentar uma fruta?" perguntou com gentileza. A voz dela era suave, mas firme. Eduardo hesitou por um instante. Não sabia exatamente o que dizer. Na verdade, estava olhando.
Ela pegou uma mexerica e começou a descascá-la rapidamente. Às vezes é melhor provar do que só olhar, disse sorrindo. Ela entregou o gomo para ele. Eduardo aceitou quase por reflexo. O sabor doce explodiu em sua boca. Ele ficou surpreso. É muito boa, admitiu. Eu escolhi ontem à tarde, respondeu ela com um orgulho simples. Ele observou novamente as frutas organizadas. Você cuida disso tudo sozinha? Com meu pai, respondeu a jovem, apontando discretamente para um homem mais velho em outra barraca próxima. Mas hoje ele saiu cedo para resolver umas coisas. Eduardo assentiu. Por alguns segundos, o barulho da feira continuou ao redor deles. Vozes chamando clientes, caixas sendo arrastadas, risadas distantes. Algo naquele momento parecia estranhamente tranquilo. Qual é o seu nome? Perguntou Eduardo. Camila, respondeu ela. Ele repetiu o nome mentalmente. Camila. Simples, bonito. E o senhor? Eduardo. Ela sorriu novamente. Então, Eduardo, o que vai levar hoje? Ele olhou para as frutas sem saber exatamente o que escolher. Na verdade, não tinha parado ali por causa das frutas, mas não disse isso. Talvez algumas mangas, respondeu. Camila começou a selecionar as melhores com rapidez. Enquanto trabalhava, ela parecia concentrada, quase delicada em cada movimento. Eduardo observava em silêncio, e foi então que algo aconteceu. Um senhor idoso que caminhava pela feira tropeçou em uma caixa mal colocada e caiu perto da barraca. A movimentação foi rápida. Algumas pessoas olharam, mas demoraram a reagir. Camila não. Em segundos, ela correu até o homem. Senhor, o senhor está bem? Ela o ajudou a se sentar. Pegou uma garrafa de água e falou com calma para tranquilizá-lo. Eduardo também se aproximou. O idoso estava pálido. Respirava com dificuldade. Acho que ele precisa sentar melhor, disse Eduardo. Camila trouxe uma cadeira da barraca e apoiou o homem com cuidado. Respire devagar, pediu ela. Alguns minutos se passaram. Aos poucos, a cor do rosto do senhor voltou ao normal. Ele agradeceu emocionado. Quando finalmente se levantou e seguiu seu caminho, Eduardo permaneceu ali observando Camila. Ela voltou à barraca como se aquilo fosse algo comum, como se ajudar alguém fosse apenas parte do dia. Você fez isso com muita calma, comentou ele. Camila deu de ombros. Meu pai sempre diz que a gente precisa cuidar das pessoas. Eduardo ficou em silêncio. Aquela frase simples ecoou em sua mente. Cuidar das pessoas. Algo que ele raramente tinha tempo para pensar. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Um homem se aproximou da barraca com expressão irritada. Ele parecia nervoso. Camila, já falei que esse espaço aqui não é seu. A jovem ficou tensa imediatamente. Mas a gente trabalha aqui há anos, respondeu ela. Isso vai mudar, disse o homem com tom ameaçador. Eduardo observava a cena sem entender. O que está acontecendo? Perguntou. Camila respirou fundo antes de responder. Nada, só um problema com a feira. Mas havia algo em seus olhos que dizia o contrário. Algo que parecia preocupação, algo que parecia medo. Eduardo não sabia ainda, mas aquele pequeno conflito escondia uma história muito maior. Uma história que, em poucas horas, mudaria completamente a vida dele. E também a de Camila, porque naquela mesma tarde, Eduardo descobriria algo sobre aquela barraca de frutas. Algo que explicaria por que ela lutava tanto para continuar ali. E quando a verdade viesse à tona, ele perceberia que aquele encontro na feira não tinha sido apenas coincidência. O barulho da feira parecia continuar normal ao redor, mas para Camila, o mundo havia ficado pesado de repente. O homem que discutira com ela havia ido embora alguns minutos antes, mas a tensão ainda permanecia no ar. Eduardo observava tudo com atenção. Quem era aquele homem? Perguntou ele com calma. Camila demorou alguns segundos para responder. Ela pegou algumas maçãs da caixa e começou a organizá-las na bancada, como se o movimento das mãos ajudasse a organizar também os pensamentos.
Ele se chama Renato, disse finalmente. Trabalha com a administração da feira. Eduardo franziu levemente a testa. E por que ele falou daquele jeito? Camila respirou fundo. Porque quer tirar nossa barraca daqui. A frase foi dita sem drama, mas carregava uma tristeza evidente. Eduardo apoiou as mãos na bancada de madeira. Tirar? Como assim? Ela olhou ao redor para garantir que ninguém estivesse prestando atenção. Meu pai trabalha nessa feira há mais de 20 anos, explicou. Essa barraca sempre foi da nossa família, mas agora dizem que querem reorganizar tudo e algumas pessoas estão tentando pegar os melhores lugares. Eduardo entendeu imediatamente. Dinheiro, interesses, pressões. Ele conhecia aquele tipo de situação melhor do que ninguém. E vocês podem perder o espaço? Camila assentiu devagar. Se acontecer, a gente não tem para onde ir. O silêncio entre os dois durou alguns segundos. Nesse momento, um homem mais velho se aproximou da barraca, carregando 2 caixas pesadas de bananas. Camila, consegui pegar mais dessas aqui, disse ele, colocando as caixas no chão. Quando viu Eduardo, parou. Bom dia. Bom dia, respondeu Eduardo. Camila sorriu levemente. Pai, esse é o Eduardo. Ele estava comprando frutas. O homem limpou as mãos no avental. Prazer. Meu nome é Antônio. Eduardo apertou sua mão. O aperto era firme, de alguém acostumado ao trabalho pesado. Prazer, senhor Antônio. Enquanto conversavam, Antônio percebeu algo no rosto da filha. Aconteceu alguma coisa? Camila hesitou, mas respondeu. Renato esteve aqui de novo. O olhar de Antônio mudou imediatamente. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, depois apenas suspirou. Eu já imaginava. Eduardo observava tudo sem interromper. Pai, ele disse que talvez a gente tenha que sair daqui, completou Camila. Antônio olhou para a barraca, para as frutas, para a rua movimentada da feira. Aquele lugar claramente significava muito para ele. Vamos resolver isso, disse, tentando manter a calma. Mas Eduardo percebeu algo no olhar do homem. Preocupação, muita preocupação. E foi nesse momento que um pensamento inesperado passou pela mente dele. Por que aquilo o incomodava tanto? Ele não conhecia aquelas pessoas. Não tinha nenhuma ligação com aquela feira. Mas algo dentro dele dizia que aquela história não era apenas mais um problema comum. Enquanto Eduardo pensava nisso, uma cliente se aproximou. Quanto está a manga? Camila voltou imediatamente ao trabalho. 3 por 10. A mulher escolheu algumas frutas e seguiu seu caminho. A feira continuava viva, colorida, barulhenta. Mas para Eduardo, algo havia mudado. Ele pegou a sacola com as frutas que Camila havia separado. Quanto deu? R$ 24, respondeu ela. Eduardo pegou a carteira, pagou, mas antes de ir embora disse algo inesperado. Posso voltar aqui mais tarde? Camila pareceu surpresa. Claro, a gente fica até o começo da tarde. Ele assentiu. Então eu volto. E saiu caminhando pela feira, mas não foi embora. Alguns minutos depois, ele parou em uma barraca de caldo de cana no final da rua. Sentou-se em um banco de plástico e começou a pensar. A história daquela barraca parecia simples. Talvez fosse apenas mais uma disputa comum por espaço. Mas algo dentro dele dizia que havia mais, muito mais. E aquela intuição raramente falhava. Enquanto isso, na barraca de frutas, Camila continuava trabalhando. Mas sua mente estava longe. Você contou para ele? Perguntou Antônio. Só um pouco, o pai assentiu. Não gosto de preocupar clientes com nossos problemas. Eu sei, respondeu ela. Mas a verdade era que Camila estava preocupada. Muito. A barraca não era apenas trabalho. Era sobrevivência. Foi ali que ela cresceu, ali que aprendeu a trabalhar, ali que ajudou o pai depois que a mãe faleceu anos antes. Perder aquele espaço significava recomeçar do zero, e eles não tinham recursos para isso. Algumas horas se passaram. A feira começava a ficar menos movimentada. Foi então que Eduardo voltou.
Ele caminhou até a barraca com expressão pensativa. Voltou mesmo, disse Camila, surpresa. Eu disse que voltaria. Antônio estava organizando algumas caixas quando o viu. Olá novamente. Eduardo apoiou os braços na bancada. Posso fazer uma pergunta? Claro. Ele olhou diretamente para Antônio. Quem decide quem fica ou quem sai da feira? Antônio trocou um olhar rápido com Camila. Existe uma comissão da Associação dos Feirantes, respondeu. E esse Renato? Ele representa um grupo que quer mudar várias coisas aqui. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos. Depois perguntou algo que pegou os dois de surpresa. Vocês têm todos os documentos da barraca? Antônio franziu a testa. Sim, tudo regular. Há quanto tempo? Desde que meu pai começou a trabalhar aqui. Eduardo assentiu devagar. Algo começava a fazer sentido, mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, uma voz interrompeu a conversa. Então você voltou. Era Renato. Ele havia aparecido novamente, desta vez acompanhado de 2 homens. O clima na barraca mudou imediatamente. Camila ficou tensa. Antônio cruzou os braços. Renato sorriu de forma provocativa. Vejo que trouxeram cliente novo. Eduardo virou-se para ele. Só estou comprando frutas. Renato riu. Então aproveite enquanto pode. Ele apontou para a barraca. Porque esse lugar não vai durar muito. Algumas pessoas próximas começaram a prestar atenção na discussão. Camila tentou manter a calma. Renato, já conversamos sobre isso. Conversamos sim, respondeu ele. E a decisão já está quase tomada. Antônio deu um passo à frente. Isso não está certo. Renato deu de ombros. O mundo muda, Antônio. Eduardo observava a cena em silêncio. Mas havia algo diferente agora. Seu olhar estava mais sério, mais atento. Quem tomou essa decisão? Perguntou ele. Renato o encarou. E você é quem mesmo? Eduardo respondeu calmamente. Alguém curioso. Renato riu novamente. Então continue curioso. Ele se virou para Camila. Aproveite seus últimos dias aqui. E foi embora com os 2 homens. O silêncio tomou conta da barraca por alguns segundos. Camila parecia abatida. Antônio olhava para o chão. Eduardo respirou fundo. Então, disse algo que nenhum dos 2 esperava ouvir. Acho que vocês não vão perder essa barraca. Camila levantou os olhos. Como pode ter tanta certeza? Eduardo olhou ao redor da feira. Depois, voltou a encarar os 2. Porque algumas pessoas ainda acreditam em justiça. Mas ele não explicou mais nada. Na verdade, naquele momento, Eduardo já havia tomado uma decisão que poderia mudar completamente o destino daquela barraca e também o rumo da vida dele. Mas Camila ainda não sabia disso. O sol da tarde já começava a perder força quando a movimentação da feira diminuiu. Algumas barracas estavam sendo desmontadas. Caixas vazias eram empilhadas, lonas eram dobradas e o cheiro das frutas maduras ainda pairava no ar. Na barraca de Camila, o clima era silencioso. Ela organizava o que havia sobrado enquanto o pai fechava algumas caixas. Mas seus pensamentos estavam longe dali. As palavras de Renato ainda ecoavam em sua mente. Aproveite seus últimos dias aqui. Antônio percebeu a expressão da filha. Não fica pensando nisso agora, disse com voz calma. A gente sempre deu um jeito. Camila forçou um pequeno sorriso. Eu sei, pai. Mas no fundo, ela sabia que aquela situação era diferente. As coisas estavam mudando rápido demais. Enquanto eles terminavam de organizar a barraca, uma caminhonete preta parou na rua ao lado da feira. O veículo não chamaria muita atenção em outro lugar. Mas ali, entre caminhões simples e carros antigos, parecia deslocado. De dentro dele desceram 2 homens de terno. Eles olharam ao redor da feira, como se procurassem alguém. Segundos depois, caminharam diretamente até Eduardo, que estava parado perto de uma barraca de pastel. Senhor Eduardo, disse um deles com respeito. Camila observou a cena de longe. Algo naquele momento despertou sua curiosidade. Eduardo parecia diferente agora, mais sério, mais firme. Demoraram,
disse ele. Tivemos que confirmar algumas informações, respondeu o outro homem. Antônio também percebeu a conversa. Quem será esse rapaz? Murmurou. Camila deu de ombros. Não faço ideia. Enquanto isso, Eduardo conversava com os dois homens de forma discreta. E então? E perguntou ele. Um deles abriu uma pasta. Confirmamos tudo. A barraca da família está registrada há 23 anos. Toda a documentação está correta. Eduardo assentiu lentamente. E sobre o tal Renato? Ele não tem autoridade legal para retirar ninguém daqui, respondeu o homem. Está apenas pressionando feirantes para assumir os melhores pontos. Eduardo respirou fundo. Aquilo confirmava sua suspeita. Ele fechou a pasta. Obrigado. Os homens assentiram e voltaram para o veículo. A caminhonete foi embora poucos segundos depois. Camila observava tudo sem entender. Quando Eduardo começou a caminhar novamente em direção à barraca, ela percebeu que algo estava prestes a acontecer. Ele parou diante deles. Ainda estão aqui, disse. Antônio respondeu. Sempre somos os últimos a ir embora. Eduardo apoiou as mãos na bancada. Posso conversar com vocês um minuto? Camila e o pai trocaram um olhar. Claro, respondeu Antônio. Eduardo olhou primeiro para Camila, depois para Antônio, e falou com calma. Eu descobri algumas coisas sobre a situação da barraca. Os dois ficaram atentos imediatamente. Como assim? Perguntou Camila. Eduardo respirou fundo antes de responder. Renato não tem direito de tirar vocês daqui. Antônio franziu a testa. Tem certeza? Absoluta. Camila parecia aliviada, mas também confusa. Como você conseguiu descobrir isso tão rápido? Eduardo ficou em silêncio por um instante. Era o momento de dizer a verdade. Porque eu pedi para verificarem. Camila inclinou levemente a cabeça. Verificarem? Eduardo assentiu. Eu trabalho com investimentos e algumas pessoas me devem favores. Antônio observou o homem com mais atenção. Havia algo na postura dele que agora fazia mais sentido. Então você... começou o pai. Eduardo terminou a frase com simplicidade. Sou empresário. Camila arregalou os olhos. Empresário? Sim. Ela soltou uma pequena risada nervosa. E resolveu vir comprar frutas na nossa barraca? Eduardo sorriu de leve. Às vezes, a vida precisa sair da rotina. O clima ficou mais leve por um momento, mas então Camila lembrou da ameaça. Mesmo assim, Renato continua dizendo que vamos perder o espaço. Eduardo ficou sério novamente. Isso não vai acontecer. Antônio cruzou os braços. Como pode ter tanta certeza? Eduardo respondeu com calma. Porque amanhã vou conversar com a associação da feira. Camila parecia surpresa. Por quê? Eduardo olhou ao redor da rua quase vazia. Depois voltou a encará-los. Porque algumas injustiças precisam ser resolvidas. Antônio suspirou. Filho, agradeço a preocupação, mas você não precisa se envolver nisso. Eduardo sorriu discretamente. Talvez eu precise. Camila observava aquele homem tentando entender suas intenções. Por que está fazendo isso? A pergunta saiu direta. Eduardo demorou alguns segundos para responder. Ele olhou para a barraca, para as frutas, para as caixas gastas pelo tempo, e então falou algo inesperado. Porque hoje de manhã eu vi algo raro aqui. Camila franziu a testa. O quê? Gente que ainda se importa com os outros. Ela ficou em silêncio. Eduardo continuou. No meu mundo, isso é cada vez mais difícil de encontrar. O vento da tarde passou pela rua da feira. Algumas folhas secas rolaram pelo chão. Camila não sabia exatamente o que dizer, então falou apenas. A gente só faz o que é certo. Eduardo sorriu. Pois é justamente isso que mudou meu dia hoje. Naquele momento, Antônio fechou a última caixa da barraca. Está ficando tarde, disse ele. Camila concordou. Eduardo pegou a sacola de frutas que havia comprado mais cedo, mas antes de ir embora, disse algo que pegou os dois de surpresa. Posso voltar na próxima terça-feira? Camila abriu um pequeno sorriso. Claro.
Então, até lá. Ele começou a caminhar pela rua, mas antes de virar a esquina, olhou para trás. Camila ainda estava ali, e por algum motivo estranho, Eduardo sentiu algo que não sentia havia muitos anos: tranquilidade. Na manhã seguinte, a feira do Jardim Europa acordou com um clima diferente. Logo cedo, membros da Associação dos Feirantes se reuniram. Algumas denúncias haviam sido feitas, pressões indevidas, tentativas de manipulação de espaços. O nome de Renato apareceu várias vezes. No final da reunião, a decisão foi clara. Renato perderia qualquer influência dentro da feira, e todas as barracas permaneceriam com seus donos originais. Na terça-feira seguinte, Camila chegou cedo para montar a barraca. Antônio estava de bom humor. Parece que finalmente a coisa se resolveu, disse ele. Camila concordou. Ainda bem. Algumas horas depois, enquanto organizava as frutas, ela viu alguém se aproximando. Era Eduardo. Ele caminhava tranquilamente entre as barracas. Quando chegou perto, disse: "Bom dia, Camila." Ela sorriu. "Bom dia. Vejo que ainda estão aqui." Camila respondeu com brilho nos olhos. "Parece que vamos ficar por muito tempo." Eduardo assentiu. Pegou uma mexerica da banca. "Então acho que vou continuar comprando frutas aqui." Camila riu. "Pode ser." Naquele momento simples, no meio da feira movimentada, algo invisível parecia ter começado. Não era apenas gratidão. Não era apenas amizade. Era a sensação de que duas vidas muito diferentes haviam se cruzado exatamente no momento certo. E, às vezes, tudo o que uma pessoa precisa para mudar completamente seu caminho é parar por alguns segundos diante de uma simples barraca de frutas. Querido ouvinte, se você gostou dessa história, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.